portanto, entre 1 e 2,5, né? Estamos aqui a falar de diâmetro cerca de 0,15 milímetros. Aqui estaremos a falar, portanto, entre 1 e 2, diâmetro de 1,5 milímetro. Está entre 1 e 2. Este é um diagrama logarítmico. A esta velocidade, 10 centímetros por segundo, ele conseguia transportar todos esses materiais até o diâmetro de 1,5 milímetro. As restantes de diâmetro superior a este não conseguia transportar. Mas reparem bem que, podendo transportar diâmetros de 1,5 milímetro, estamos a falar de dimensão das areias, ele não conseguia erodir absolutamente nenhum material daqueles que adaptavam ao fundo do canal, mesmo aqueles que tinham diâmetros inferiores a este 1,5 milímetro. E assim por diante, aumentando, portanto, a velocidade, por exemplo, até aqui, que é equivalente a mais ou menos 220 milímetros por segundo, ele conseguia transportar grãos até diâmetro de 10 milímetros, este aqui é bloco, mas sempre aumentando, e isto mostra que há uma relação proporcional entre a velocidade da corrente e o diâmetro máximo das partículas que esta corrente poderia transportar. Aí estamos a falar de competência da corrente. Competência da corrente como o diâmetro máximo das partículas que uma corrente pode transportar, que é diferente de capacidade de transporte. Capacidade de transporte é entendido como o peso máximo de sedimentos que esta mesma corrente pode transportar. Portanto, o volume total de sedimentos, esta é a capacidade de transporte. Quanto à competência, é o diâmetro máximo. O diâmetro também pode ser expresso, se preferirem, em termos de peso. Por exemplo, uma corrente que tem uma capacidade de transporte de 3, 4 quilos pode não conseguir transportar grão de um diâmetro de 100 gramas, por exemplo. Portanto, de um lado estamos a falar de competência, diâmetro, ou peso da partícula, se preferir, do outro estaríamos a falar capacidade de transporte, que seria o peso máximo da partícula. Aqui, o diagrama de Usron refere-se ao diâmetro da partícula, portanto, competência. Quanto maior a velocidade da corrente, é o que mostra o diagrama, maior a competência desta mesma corrente. Agora, reparem bem, uma corrente que consegue transportar diâmetros elevados também tem uma capacidade de transporte elevada. Então podemos fazer analogicamente. Se a competência é maior, a capacidade de transporte também é maior. Capacidade de transporte poderemos considerá-lo como a carga limite que tínhamos visto atrás. Peso máximo de sedimentos que uma corrente pode transportar. Mas nós vimos que, aumentando a corrente, por exemplo, a velocidade da corrente até mais ou menos este valor, 110, 12 centímetros por segundo, ele não conseguia erodir absolutamente nada dos sedimentos que se encontravam no fundo do canal. O que ele transportava ou depositava, relativamente ao que vimos até agora, eram os grãos que iam sendo atirados para o fundo do canal. Mas a corrente, por exemplo, até esta velocidade equivalente mais ou menos a 12 centímetros por segundo, não conseguia erodir absolutamente nada dos materiais que adaptavam o canal. Isto vamos ver daqui a bocado nos gráficos a seguir. Por exemplo, aqui, não é? Nós vamos considerar os pontos A e B, já vimos os pontos A e B. Depois podemos acrescentar aqui, por exemplo, relativamente à erosão, o que é que se observou? Podendo transportar as partículas que eram atiradas para o canal, desde que os diâmetros fossem compatíveis com a própria velocidade da corrente, esta corrente não foi capaz de erodir, portanto, aquelas que se encontravam no fundo do canal. Por exemplo, a uma velocidade igual a 3 centímetros por segundo, que é esta aqui, relativamente aqui ao ponto C, a corrente poderia transportar grãos até o diâmetro de 0,3 milímetros. Mas só com velocidades equivalentes a mais ou menos
12 centímetros por segundo, 12, não é? 12 centímetros por segundo, ele conseguia erudir grãos de diâmetro igual a 0,05. Portanto, a velocidade que ele conseguia erudir grãos de diâmetro igual a mais ou menos 4 milímetros, 0,4 milímetros, que ele conseguia transportar diâmetros com este valor, para poder erudir no canal tinha como a velocidade de uns 12 centímetros por segundo. Vê-se que a velocidade que a corrente requer para erudir é de longe superior àquela que necessita para transportar grãos de diâmetro equivalente. Se há uma corrente, por exemplo, que é capaz de transportar diâmetros de 0,4 milímetros, para poder erudir grãos de diâmetro equivalente, requeria uma velocidade de longe muito superior, 3 vezes ou 4 vezes superior a esta velocidade. Portanto, a velocidade requerida para a erosão vê-se que é muito maior do que aquela que é necessária para transporte. Mas seja como for, quanto maior for a velocidade, maior a dimensão dos grãos, esta mesma conseguiria erudir. Portanto, maior a velocidade da corrente, maior a dimensão dos diâmetros da corrente conseguir erudir, transportar. Quanto menor a velocidade desta mesma corrente, menor, portanto, gradualmente a dimensão dos grãos que essa mesma corrente conseguir erudir e transportar. Alô?